Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista e hoje nós temos a participação da Comissão Especial de Recursos Humanos do Conselho aqui do Rio de Janeiro. Ao meu lado está o administrador Luiz Augusto da Costa Leite e também o administrador Reinaldo Faisal. E nós vamos conversar sobre o papel do profissional de RH, não simplesmente no quesito operacional, mas principalmente na questão estratégica junto aos gestores. Seja bem-vindo, Luiz, tudo bem? Tudo bem, como vai? Gostaria de agradecer o convite e ressaltar que na sociedade do conhecimento, que é a sociedade que nós estamos vivendo, o que importa são as pessoas. É o conhecimento, é o comportamento humano, é a influência das pessoas. Então eu fico muito satisfeito, saúdo o professor Faisal, porque temos que discutir essa questão humana dentro das organizações, porque a sociedade do conhecimento exige que a gente invista cada vez mais nisso. Muito obrigado pela oportunidade. Reinaldo Faisal, bem-vindo também. Muito obrigado pela oportunidade e só posso confirmar tudo isso de que as pessoas hoje são efetivamente o bem mais precioso de uma organização. E a gente começa perguntando ao Luiz Augusto Costa Leite sobre as principais características de um profissional do RH. Quando o administrador ele pode dizer que ele é um profissional voltado para essa área de recursos humanos? Bom, a área de recursos humanos, ela possui um corpo de conhecimentos muito específico, o que no passado podia ser um tipo de conhecimento um pouco mais operacional, como você falou no começo da conversa, um pouco mais processual. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a área de recursos humanos exige que um profissional tenha um conjunto de competências muito mais amplas em termos estratégicos, em termos de diagnóstico, em termos de comportamento humano, em termos de objetivos organizacionais, para que ele possa oferecer aos seus clientes, que são de fato, os gestores de recursos humanos, né, o melhor serviço possível em termos de apoio às suas decisões. O Reinaldo Faisal, esses novos horizontes para os recursos humanos, eles têm sido trabalhados bem dentro das faculdades, das universidades, ou ainda continua aquela questão operacional demais? Dentro das faculdades, esse ensino está começando a sofrer uma alteração recente. Mas é preciso que isso seja mais rápido, porque as mudanças têm acontecido numa velocidade muito grande. E cada vez mais o profissional de recursos humanos hoje precisa ampliar o seu leque de competências para poder satisfazer a tudo isso. Agora mesmo a gente está entrando aí com muita tecnologia, muita coisa ligada à inteligência artificial, à indústria 4.0, e as mídias, né, de uma forma geral, as mídias digitais que fazem com que as competências sejam outras também. Então é preciso um ajuste muito grande que está sendo feito ainda paulatinamente. Ô Luiz Augusto, o senhor como consultor, como o senhor enxerga a importância do consultor na área de recursos humanos dentro das organizações para trazer essa visão estratégica para os profissionais que são funcionários dessas organizações? O que se diz é que o consultor precisa saber mais e saber antes. Então, o tipo de contribuição que um consultor, ou externo ou interno, pode dar à organização, hoje em dia, começa por uma coisa que eu chamaria de fluência digital. Ou seja, tudo está sendo digitalizado, mas não adianta você digitalizar o mesmo que era feito de outra forma. Aí você vai estar fazendo coisas interessantes, modernas, ao alcance do computador e tudo, mas de fato você está reproduzindo um padrão de pensamento e de trabalho que já está ultrapassado, para dizer o mínimo. Então, nesse sentido, apenas para situar um ponto que eu acho importante, o profissional de recursos humanos ele tem que ter uma certa intimidade com o mundo digital para saber como obter dele as melhores soluções e os melhores apoios para os problemas que aparecem dentro das organizações. Não quer dizer que ele tem que ser um analista de sistemas, que tem que ser um especialista
na área digital, mas ele tem que ter isso que eu acabei de falar, que a gente chama de fluência digital, né? Tem que ter uma facilidade de lidar com a questão digital e aí, então, colocar todo o seu arsenal de conhecimentos e estratégias e tudo juntamente com a área digital. Eu ressalto, inclusive, essa necessidade para ele poder ser um analista crítico dos diversos softwares e aplicativos que aparecem aí na área e que muitas vezes são só especulações, né? Não representam algo efetivamente novo, como o professor disse, é mais do mesmo, e muitas vezes também não servem como preditores, por exemplo, que acontece muito na área de atração e seleção, está aparecendo aplicativos aí que dizem que avaliam pessoas, etc., mas não seguem os protocolos de validação criteriosos que são feitos para quando você faz pesquisas com seres humanos, né? Nessa questão que o senhor fala sobre uma análise mais crítica, a importância de o profissional do RH, o profissional desses recursos humanos, na hora da contratação, de ele analisar bem o perfil, não simplesmente para cobrir uma vaga, mas para trazer alguém estratégico. Como o senhor enxerga essa questão? É fundamental que ele tenha uma amplitude de conhecimentos que permita fazer essa avaliação de acordo com as necessidades da organização e alinhada à estratégia que ela aplica. Luiz Augusto? O que havia antes, nesses processos seletivos? Havia um modelo que, basicamente, isso dependendo do tipo de trabalho para qual o candidato era selecionado, né? Você tinha um conjunto de testes, digamos, chamados psicológicos, né? Que avaliavam as competências básicas das pessoas, em termos de raciocínio mecânico, raciocínio espacial, eram testes largamente utilizados e muito reconhecidos. Uhum. Você tinha uma outra etapa que era a questão da seleção, das entrevistas, perdão, né? Onde tanto o pessoal de recursos humanos, principalmente, quanto depois o cliente final, né? O gestor, quando eles examinavam os candidatos, e daí vinha a finalização, etc. e tal. Esse é um modelo que mudou muito. Mudou muito, em primeiro lugar, e aí vem o que o professor falou, pelo que se espera de um candidato, né? Eu me lembro muito bem que, quando eu fazia entrevistas do passado, se aparecia um candidato que tivesse muitos empregos sucessivos, 2 anos em cada empresa, a gente não aceitava esse sujeito. Por quê? Porque ele não vai ficar aqui, ele vai pular fora quando puder, não sei o quê, então era meio rejeitado, né? Era valorizado o profissional que tinha muito tempo de casa, faz só 5 anos em tal lugar, não sei lá. Hoje em dia, se ele não tiver isso, ele não é admitido, porque o que se espera é diversidade, múltipla experiência, né? Então, coisas como essas são determinantes no processo seletivo e que mudam um pouco também pressionado pelas demandas imediatas das empresas. As empresas estão trabalhando cada vez mais no curto prazo. Então, você não tem mais um mês para selecionar, né? Aí convoca, né? 1 mês para selecionar, porque os gestores querem gente mais a curto prazo. Então, juntando isso à inteligência artificial, o que acontece é, na hora que você recebe uma demanda, né? E aí, evidentemente, tem que ter um perfil, essas coisas que são habituais, né? Há instrumentos e elementos de pesquisa sobre esse candidato muito mais disponíveis do que tinha no passado. Então, em curtíssimo prazo, você tem um resultado comparativo entre candidatos que é muito mais rico, é verdade, do que... Mas é um resultado comparativo, digamos, descritivo, porque você não entra muito na questão dos valores, na questão da mentalidade, na questão da maneira de pensar. Você vai mais no que você vê o que se produziu de informação sobre esse candidato. E aí entra essa questão da intervenção humana no processo. Porque, a rigor,
Posso até fazer uma brincadeira com isso. A rigor, você pode botar alguém dentro de casa sem ninguém entrevistá-lo, né? Porque o processo tecnológico faz tudo. Vai, manda. E onde que entra a intervenção humana nisso? Então, o profissional de recursos humanos tem que ter essa nova percepção de saber usar coisas como a inteligência artificial. Hoje, em seleção, isso está cada vez sendo mais usado, né? Inteligência artificial, os algoritmos, essas coisas todas, né? E muito usado mais em seleção do que em outros processos de recursos humanos ainda. A porta de entrada da inteligência artificial e recursos humanos está sendo por aí mais, né? Então, nesse sentido, o peso da tecnologia, o que eu queria comentar, é muito grande. E você precisa saber administrar o peso da tecnologia, senão você acaba sendo engolido por ela. A inteligência artificial não é boa nem ruim, ela pode gerar um monstro ou pode gerar um anjo, né? Vai depender de quem está gerindo os resultados. Vai depender do que está por trás disso, Exato. é lógico. Muito bem. Faisal, a gente fala muito em liderança, e aí, liderança, pessoas. Qual o papel do profissional de RH para formar líderes dentro das organizações, verdadeiros líderes? Esse é um outro problema muito importante para o profissional de recursos humanos, um espaço que se abre no apoio aos demais gestores nessa nova forma de lidar e liderar pessoas. Porque ele vai ter a possibilidade de transferir, de compartilhar o seu conhecimento de recursos humanos com os demais gestores, a fim de que eles possam melhor alinhar os interesses pessoais com os interesses organizacionais. E aí, brincando, como eu falo, empatar a melhor de três. Ou seja, atender às expectativas dos acionistas, dos clientes, porque um funcionário mais satisfeito trabalha melhor, e dos próprios funcionários, né, que aí vão ter oportunidade de se sentir mais seguros nas organizações. Ô Luiz, a gente fala quando a gente fala sobre profissional de RH, geralmente você se enxerga assim, né? Pelo menos eu enxergo assim, da presidência para baixo, mas ele também precisa saber lidar com a presidência, né? Como é essa relação do profissional do RH com esses executivos do alto escalão dentro das organizações? O campo maior disso que você está falando é o que eu chamaria de cultura da empresa. Uma das grandes missões da área e do profissional de recursos humanos é influenciar a cultura da empresa. E aí pega essa questão da liderança, que cada vez mais, e todos nós sabemos isso, a questão da gestão das pessoas está na liderança, não está em recursos humanos. Recursos humanos ainda é meio conservador nisso, porque gosta dos controles, gosta de saber o que está acontecendo, tem que receber cópia de tudo, essas coisas todas, né? E é uma visão meio passadista isso, porque com a evolução da tecnologia, você tem coisas como, por exemplo, vamos chamar o feedback instantâneo, né? Que é um feedback que você... tem muitas empresas que estão utilizando isso, né? Você faz uma reunião, você gosta do desempenho de alguém, você tem lá uma maquininha que você aperta e faz uma avaliação positiva. O pessoal de recursos humanos não tem cópia disso. Daí eu fico desesperado. Como é que eu vou depois avaliar o fulano se eu não tenho informações sobre ele? Em termos, porque precisa ter informações sobre ele, o que ele precisa ter junto ao gestor de pessoas, uma atuação de modelo mental, de competência do gestor para tomar muito mais decisões do que acontece hoje. É por isso que eu digo que, de certa maneira, e aí eu estou estendendo um pouco a natureza de sua pergunta, que a gente precisa uberizar recursos humanos, né? Reduzir o número de intermediários. Tem muita intermediação, tem muito comitê para isso, comitê para aquilo, e a pessoa fica meio perdida nisso. O funcionário, o empregado, né? Porque ele fica à mercê de tantas variáveis de controle, planejamento, carreira, desempenho, não sei o que lá, que ele fica meio perdido no meio de tanta metodologia, de tantos processos, de tantos comitês que criam, né? Então, o que a tecnologia ajuda, do ponto de vista do 4.0, é você
liberar recursos humanos. Agora mesmo estão começando a usar os robôs, né? O que os robôs fazem inicialmente? A área de recursos humanos recebia dezenas e dezenas de, digamos, ligações por dia, coisa simples, né? Dos funcionários, né? Sobre salário, não sei o que lá, que queriam saber coisas dos seus contratos, né? E daí eles catalogaram as perguntas mais frequentes, né? A gente vê isso no computador, a gente faz isso, né? E colocaram um robô chamado Sofia. Sofia quer dizer sabedoria, né? A Sofia, então, responde às perguntas. Com isso, você liberou uma porção de tempo de atividades operacionais do pessoal de recursos humanos Repetitivo. que pode ser utilizado no apoio à organização. Agora, só para fechar, para não me alongar, a questão do poder que você falou é uma coisa que eu acho que o pessoal de recursos humanos precisa aprender a jogar o poder. O pessoal de recursos humanos tem um certo receio de jogar poder, e o poder existe naturalmente, todos nós somos competitivos, né, por natureza humana, e nas organizações, então, é um jogo mais sofisticado. Acho que recursos humanos tem um pouco de preconceito quanto a esse jogo de política e poder, né? Quando ele tem que, se ele não conseguir ingressar nesse campo, ele não vai ajudar a mudar a cultura da empresa, que é, para mim, a maior contribuição que ele pode dar nesse momento. Porque você pode trabalhar a pessoa individualmente. O sujeito pode fazer isso, pode fazer, treina, desenvolve, transfere, faz job rotation, não sei o que lá. Mas se isso não acontecer dentro de uma cultura receptiva, né? Se isso acontecer dentro de uma cultura convencional, tradicional, você, às vezes, está colocando dinheiro fora, porque não há um match, não há um encontro entre a capacidade da pessoa, do profissional em si, da organização, né? Crescer, se motivar, se realizar, que é o grande objetivo, né? Com uma cultura que não é permissiva a isso. Então, de vez em quando acontece o choque, e aí tem as burocracias, tem as pessoas que não gostam do que fazem, tem os que detestam o seu chefe, tem essas coisas todas, porque não encontram um ambiente, né, que seja um ambiente saudável nesse sentido. Mas isso é outra coisa que você perguntou. O ideal, eu acabei avançando em outros termos. O ideal é que o profissional de recursos humanos saia da sua posição de juiz das situações e entenda que ele é mais um parceiro nesse jogo, usando a imagem que o Luiz fez aqui sobre como se dão como se dá esse processo decisório nas organizações e essa transferência de poder. Então, hoje, o profissional de RH procura acumular para si, para ter todo o controle, como se ele fosse o juiz da situação. E ele tem que ser mais parceiro, mais atuante no time como um todo. É por isso que eu digo que o corpo de conhecimentos de um profissional de recursos humanos, ele cresce muito. O que as faculdades colocam no mercado é muito pouco. Não é só com recursos humanos, com outras atividades também, né? Porque não preparam o sujeito para a pessoa nas competências que a pessoa tem que ter para desenvolver bem o seu trabalho. Isso é uma coisa que interessa a recursos humanos, porque quem tem que ajudar a desenhar as competências profissionais para realizar tarefas é recursos humanos. Então, por exemplo, trabalho em equipe. Isso é uma coisa que hoje é feijão com arroz em qualquer empresa. Dizem até que a equipe é uma unidade de trabalho, não é mais o cargo. Mas tudo bem, isso é outra discussão. Eu trabalho em equipe. Eu nunca vi uma faculdade, quando a gente faz uma faculdade, eu acho que hoje pode ser assim ou não, mas fazer um trabalho em grupo, né? Aquela velhíssima história de 50 anos, né? Que um faz e os outros assinam, aquela história. Porque não ensina o valor do trabalho em equipe. Então, o sujeito sai da faculdade e vai trabalhar, começa a ter que trabalhar, trocar competências com outras pessoas, que é o que faz uma equipe, né? Tem dificuldade, porque não está pronto para isso. Então, tem uma série de outras características que as faculdades podiam estar preparando os seus alunos para quando chegassem ao mercado de trabalho estivessem mais prontos, que não está acontecendo. Então, as empresas têm que assumir isso. Isso é oneroso, leva mais tempo e até, às vezes, mesmo
reduz a própria valorização do profissional, que fica dependendo de outros que já passaram por essas fases todas e com quem tem que conviver. É como se as faculdades fizessem uma revisão literária e não uma reflexão do dia a dia da realidade, né? Agora, uma outra questão que foi abordada, inclusive, no painel paralelo que houve durante o 26º Encontro Brasileiro de Administração, painel sobre consultoria, foi falado que a maioria das pessoas que pedem demissão das empresas não pedem demissão das empresas mais por causa dos chefes. E da mesma forma, pessoas que são demitidas não são demitidas por falta de competência técnica, mas por problemas de relacionamento. E a gente encerra a nossa entrevista pedindo uma reflexão a você sobre como mudar essa situação. Isso parece concurso público, né? Concurso público coloca as melhores pessoas, porque são milhares de candidatos à seleção, né? Coloca lá pessoas altamente gabaritadas tecnicamente, né? Para passar na prova, né? Passar na prova, né? Não é para trabalhar no serviço público. O sujeito entra no serviço público, né? Sem nenhuma avaliação, sem nenhuma percepção de como que ele se adapta comportamentalmente àquela cultura organizacional, né? Então vem essa questão de você, que todo mundo diz já há algum tempo, né? Você admite por razões técnicas e demite por razões comportamentais, o que muitas vezes é verdade, porque não se consegue trabalhar direito os conflitos que existem dentro das organizações, que é outra competência que recursos humanos têm que ter, saber administrar conflitos. A outra coisa, a pessoa não se demite da empresa pela empresa, mas pelo chefe. Sim, é verdade. Eu adoro a minha empresa, mas detesto o meu chefe, né? Isso eu já ouvi várias vezes. E aí é uma questão mais complexa de como é que os líderes estão utilizando essa responsabilidade de gerir comportamentos, essas coisas todas, que não é muito fácil, pô, não é do dia para a noite que alguém diz, você tem que ser um líder orientador, um líder facilitador. Você tem esses cartazes todos, né? Mas o sujeito tem que aprender a ser. Então, de fato, também tem muita carga em cima da liderança, né? Porque uma outra coisa que você precisa ver nisso é qual é a expectativa do funcionário que tem. Ele pode não gostar do chefe dele, porque o chefe dele exige muito dele, o chefe dele quer meta, quer bater meta, quer essas coisas todas, e para ele é um pouco mais difícil. Então tem disso tudo um pouco, mas não é o determinante pelo qual uma pessoa sai de uma empresa. Pode ser um dos fatores. E aí tem outros tantos fatores que o mercado oferece, que tem outros interesses na vida do que trabalhar ali ou que trabalhar. Tem uma porção de coisas aí que influenciam essa relação de retenção, né? Que as empresas se preocupam muito na retenção de pessoal, o que hoje já não é tão rigoroso assim, porque espera-se que, como as carreiras mudam com muita rapidez, né? Espera-se que essa pessoa não se recicla, se não acompanha, se não continua aprendendo continuamente, ele acaba ficando desatualizado. E aí, muitas vezes, perde o seu valor para a empresa. Então, tem essas questões todas que são questões que afetam o emprego e o trabalho em si, né? Que é um outro tema que o nosso professor poderia explorar, que é o futuro do trabalho e do emprego, né? Não é bem, nós não estamos falando mais do futuro do emprego, nós estamos falando do futuro do trabalho, né? Como é que será o trabalho? Mas essa é uma outra discussão. Próxima oportunidade. Eu entraria nesse aspecto, aproveitando desse gancho, trazendo que essa é uma grande mudança para as organizações, porque os fatores críticos de sucesso hoje, além de produto, qualidade e entrega, eles também precisam contemplar a flexibilidade para se adaptar a todas essas mudanças e a inovação, porque isso é que vai dar sustentabilidade para as organizações. E isso também se aplica às pessoas. Então, as lideranças precisam atuar dessa forma de tratar melhor o seu quadro de pessoal, os seus recursos humanos. Por quê? Porque hoje não se faz planejamento para longo prazo por causa dessa mudança, mas contratar e demitir é muito caro, né? O investimento que se faz num funcionário é muito grande. Então, as empresas precisam
estar preparadas para dar essa mobilidade ao funcionário, para se adaptar, para crescer à medida que o mercado pede isso e ela poder se sustentar perenemente através da inovação. Muito bem. Reinaldo Faisal, muito obrigado pela sua participação aqui. Estamos sempre às ordens. Professor Augusto Costa Leite, muito obrigado. Ao me despedir, eu queria apenas fazer, se você permite, um breve comentário. Claro. Nós estamos falando aqui sobre recursos humanos, profissional de recursos humanos e empresas. O que eu queria dizer é que na minha vida profissional, eu acho que a atividade de recursos humanos é uma atividade fantástica. É uma atividade difícil, exige que você tenha uma boa dose de resiliência, porque você lida com comportamento humano versus decisões que as empresas têm que tomar, pessoas com pessoas e tudo. Mas quando você mergulha nesse universo, é uma coisa que dá um prazer imenso, porque você sabe que você está colaborando para que as organizações sejam realmente um local onde você possa exercer a sua dignidade como pessoa. Eu acho que essa é a nossa missão e é isso que nos dá prazer. E você que nos acompanha, profissional de RH, fica a pergunta para reflexão. Você é operacional ou estratégico dentro da sua organização? Fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista.